31 vídeos em 31 dias todos os meses é impossível, nem todo mês tem 31 dias RS. Olá, primatas! Vamos para mais um FAQ Primata pós-maratona. Nossa, aqui tá muito claro, tem um fantasma aqui, né? Eu acho que vai estourar essa luz, não vai ter jeito. Vocês vão ter que me ver meio fantasma mesmo, porque eu tô testando uma lâmpada nova e eu não sei. O visor aqui não é muito fiel à imagem, então não dá pra eu saber se tá estourando ou não a luz. Enfim, vamos lá, né? Elizabeth Jeske. Você fala sobre a dificuldade das pessoas mudarem de opinião e estarem presas a ideias fixas. Eu sou considerado uma pessoa assim por me sentir desconfortável na aula de biologia, em que a professora diz que evolução e Big Bang são apenas teorias e que apresenta o criacionismo como alternativa a tais? Depende, Elizabeth. Você sabe por que nós aceitamos estes como explicações a respeito da natureza? Ou você simplesmente ouviu que isso é o que os cientistas dizem e aí você acredita e ponto. É uma distinção válida, tá? Eu acho que não importa onde você está jogando a sua crença irracional, é sempre um pouco arriscado você acreditar nas coisas sem questionar o porquê. Porque a questão é essa no fim das contas, gente. A questão é que ciência não é uma questão de opinião. Ciência é uma questão de fatos e evidências sendo apresentados. Esse uso aí de são apenas teorias é um uso mal intencionado, é um uso desonesto mesmo, porque não é assim que funciona uma teoria científica. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico que teoria de fato é algo concreto na ciência, não é como se fosse algo de chute. Mas enfim, a questão aqui é muito mais qual é a sua postura, como foi que você chegou à conclusão de que essas coisas de fato correspondem à realidade, do que só qual delas você escolheu. Agora, se a sua professora está dizendo que o criacionismo é uma alternativa válida, ela está fazendo uma besteira das grandes, tá? Especialmente se ela é professora de biologia, porque criacionismo não é teoria científica, não é alternativa válida à revolução e à origem da vida e ao Big Bang, enfim. Criacionismo, no máximo, pode ser visto como uma alegoria religiosa para um povo interpretar a sua origem, que não tem como fim explicar como isso ocorreu de forma natural. Até em religiões mais que sejam um pouco mais... Por exemplo, a Igreja Católica hoje já parou de bater nessa tecla do criacionismo, né? A Igreja Católica já há muito tempo aceita que o Gênesis ali não quer descrever a origem do universo, a origem da vida, ele é só uma questão simbólica. Acho que o judaísmo também é assim. Mas tem aí os pentecostais hoje que fica nessa tentando querer pegar essas coisas de forma literal e dizer que aquilo ali descreve o mundo físico, né? É um povo também que não tem estudo, porque se eles estudassem, eles entenderiam de onde saíram esses livros, qual que foi a tradição que repassou eles adiante, entenderiam que foi um povo da Idade do Bronze, que não tinha nem como registrar o que estava acontecendo, não tinha um escritor olhando Deus fazer o mundo em 7 dias e, verdade, eu tô olhando pra cara dele e ele disse que era bom. Não faz sentido, né? É tudo uma alegoria escrita exatamente, enfim. Fica para outro vídeo isso aí, né? 3 minutos após a postagem do vídeo e alguém já deu dislike, aposto que esse sujeito já caiu no cantinho da disciplina. Para todos os meus haters, um beijo no seu coração e obrigado por permitir que eu seja uma parte tão importante da sua vida. Thiago Tolentino comentou no vídeo Dilema dos carros autônomos. Como desenvolvedor, nós temos o hábito de prever possíveis atos de usuários. Vamos supor que o carro dê preferência para salvar as pessoas fora dele. Isso criaria brechas para pessoas mal intencionadas usarem isso para tirar a vida do próximo ou forçar uma parada do carro para roubar os passageiros. Por isso, ao meu ver, a máquina deve dar peso maior aos passageiros em caso de desempate. Esse comentário me fez lembrar de vários outros comentários que teve aí, de que eu nunca defendo o passageiro. Vocês estão esquecendo, gente, qual é o cenário proposto lá. Aquele cenário lá é bem específico. Em caso de o freio do carro falhar, o que ele deve fazer. É por isso que eu sempre falei, bom, quem está correndo um risco maior é a pessoa que entra num carro. E não importa se é um carro autônomo, se é um carro que a própria pessoa dirige, o nosso corpo, ele não foi, nós não evoluímos para viajar a 30 km por hora, 40 km por hora, mesmo velocidades baixíssimas. Nosso organismo não é preparado para isso. Nós evoluímos para correr no máximo a velocidade máxima que nós atingimos aí correndo a pé. Então, uma vez que nós entramos num veículo, qualquer que seja, nós já estamos assumindo um certo risco. Aí entrou a proposta do cenário. Caso esse carro onde você está tenha um problema com os freios, o que aconteceu foi que o veículo em que você está teve um problema nos freios. A pessoa que está fora do carro não tinha nada a ver com a história. Não é aqui só uma questão de quem está seguindo lei e quem não está seguindo lei. A questão é, o seu carro que você comprou, que você colocou na rua, ele falhou. E aí nós temos que decidir o que ele fazer. Dito isso, eu me mantenho da forma como eu me posicionei em todas as perguntas por lá. Fica esse esclarecimento aqui, porque muita gente lá achou que eu tava falando que se você tá dirigindo o carro, alguém pular na frente, seu carro tem que jogar na mureta. E não é assim. Se o seu carro tá andando, alguém joga na frente, ele freia. A questão é, se o freio falhou
quem que tem que assumir as consequências do freio estar falhado? O passageiro ou a pessoa que está fora do carro? Ok? Então, revejam aquele vídeo tendo isso em mente, talvez vocês cheguem em conclusões diferentes do que vocês tinham pensado antes. Comandante Spock, você não é obrigado a gostar só de metal. Pode gostar de gás nobre também. O pessoal tá inspirado, hein? Putz grila. Douglas Oliveira, dá até uma dor no coração de saber que a partir de amanhã não terei mais vídeos diários do Primata. Mas parabéns pelo trabalho, amei a maratona. Tenha um ótimo descanso. Eu vou falar pra vocês que eu também fiquei com uma dor no coração depois que acabou a maratona. Eu fiquei acordando com sensação de... Poxa vida, não tem vídeo hoje, né? Hoje eu não vou postar e ver os comentários do pessoal e responder. Fez um pouco de falta. Luiz Leão comentou no vídeo do Dilema dos Carros Autônomos. Em uma fração de segundo, o computador de bordo vai fotografar os pedestres, fazer uma busca nas redes sociais usando reconhecimento facial, descobrir idades e profissões e, por fim, usando um algoritmo baseado na vida e obra de Mário Sérgio Cortella, decidirá o que fazer. Eu achei engraçado, foi alguns comentários, não foram muitos, mas alguns falando, que bobeira esse jogo, carros não tem moral e que isso é uma besteira. E assim, pessoas que talvez não tenham prestado atenção de que aquele vídeo, aquele jogo é uma pesquisa do MIT. E aí talvez a pessoa não saiba o que é o MIT, mas é o maior centro de desenvolvimento de tecnologia aí, enfim, um dos maiores centros de desenvolvimento de tecnologia do mundo, né? E essa, gente, é uma pergunta concreta, não só para fabricantes. E aí teve gente também respondendo que, não, o fabricante ele vai vender um carro que privilegia o motorista, porque o fabricante é quem, enfim, senão ele não vai vender carro. Mas isso não é responder a questão moral, a questão ética, tá? E isso, inclusive, pode render problemas futuros para como todo mundo vai fabricar, como que a sociedade vai funcionar. Essas coisas, enfim, tem legislações que você vai ter que lidar. Não é só pensar que do ponto de vista comercial existe uma resposta clara e ponto. Embora eu acho que já teve uma fabricante aí que foi questionada sobre isso e deu essa resposta. Mas a coisa não é bem assim, gente. Quando você convive em sociedade, você tem que estabelecer aquilo que é aceitável, aquilo que não é aceitável. Para quem acha que é pergunta inútil, procurem saber um pouquinho. Isso realmente é um problema para a área da computação, para quem está preparando os carros. É onde se entrelaça aí a questão moral com a questão tecnológica. E é por isso que a gente tem que pensar se realmente nós queremos tornar aceitáveis que se façam certas distinções sociais. Por exemplo, teve gente falando que privilegiaria a vida do médico sobre a vida do morador de rua, né? Com o argumento de que não, porque o médico pode salvar mais vidas do que o morador de rua. E aí você começa a cair em questões mais complicadas, eu acho que é do utilitarianismo, se eu não me engano, que é, por exemplo, então quer dizer que o médico pode pegar uma pessoa saudável e arrancar os órgãos dela para salvar a vida de 10 pessoas que estão precisando de órgãos? O que você está dizendo, né? Salvar mais vidas é preferível a salvar menos vidas, né? E aí você começa a ver que a questão, como sempre, é mais complicada do que nós pensamos a princípio. Respostas óbvias são sempre fruto de raciocínios treinados. Se você está dando uma resposta óbvia, você pode ter certeza que você está desconsiderando alguma coisa em questão aí. Principalmente se é um assunto que você não considerou antes com detalhe e agora você está resolvendo, bum, com um estalo de dedos, né? Robson Eduardo de Assis. No vídeo onde eu toquei violão cantando como nossos pais. Belchior curtiria a intenção. Muito bom a sua especificidade no elogio, né? Belchior curtiria a intenção. Valeu, abração pra você também, tá? Camila do canal Peixe Babel comentou lá no meu vídeo quanto é um peru de duração. Eu não vou desejar a morte do motoqueiro. Eu não vou desejar a morte do motoqueiro porque eu já fiz isso muitas vezes em vídeos e sempre tem alguém que fica chateado porque anda de moto. Mas se você anda de moto, sua moto faz esse barulho, eu sei que você tá fazendo de propósito porque você tirou uma parte do cano e por isso ele tá fazendo esse barulho. Então você... Absurdo! Roubo de ideias! Brinks, primatinha. Eu enrolei tanto de fazer um vídeo com esse assunto. Meu Deus, existe uma coisa chamada, eu não sei exatamente se é uma teoria, que é o tal do martelo Acme, né? Eu não lembro exatamente o nome completo. Que é quando duas pessoas trabalham na mesma coisa paralelamente, e aí quando as duas publicam, fica meio, será que uma copiou da outra? Quem que foi que copiou, né? E a gente acha que é impossível que duas pessoas vão conceber ideias ou invenções semelhantes, né? Mas, por exemplo, o cálculo, né? O método do cálculo, ele foi desenvolvido tanto por Isaac Newton quanto por Leibniz, né? E os dois publicaram e fica até hoje, tem gente que discute se um copiou do outro ou não. Mas o fato, assim, o que tudo aponta é que cada um desenvolveu independentemente, porque foi uma descoberta, na verdade, não foi só uma invenção, né? E aqui é a mesma coisa. Eu acho que esse vídeo era fruta baixa ali, né? Em algum momento alguém ia fazer. Eu só fui o primeiro que chegou e, enfim, eu aproveitei a maratona de vídeos e, enfim, já era algo que estava anotado há muito tempo. Rodrigo Apendino. Se o metro é definido como a distância percorrida pela luz no vácuo num certo tempo, significa que o metro não sofre contração se você estiver em velocidades próximas da luz? Eu vou tentar explicar usando o mínimo de premissas necessárias aqui, mas
exige alguns conceitos. Quem já viu meu vídeo de relatividade já entende como que funciona a questão da dilatação do tempo e contração do espaço. Se você está viajando em velocidades próximas à velocidade da luz em relação a um outro referencial, e esse é o ponto que é sempre importante nessas horas, se eu estou aqui, tem uma outra coisa, viajando a velocidades próximas da luz, comparadas comigo, do meu ponto de vista, essa pessoa vai sofrer dilatação no tempo e também contração no espaço. E aí nós temos a forma de calcular, eu falei na minha série de relatividade, podem assistir depois. Uma vez que a sua medida de metro está vinculada à velocidade da luz, ela dilata ou não? Sim. Por quê? Porque se eu, que estou aqui do lado de fora, observo você, do meu ponto de vista, o metro é uma coisa. Do seu ponto de vista, o metro é outra coisa. Porque a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais. Mas aí, essas definições vão se alterar de acordo com quem está medindo em que referencial. Então, para você, do seu referencial, o metro continua sendo a mesma coisa, o segundo é a mesma coisa. Por quê? Você estar em velocidades próximas à da luz é algo relativo a um outro referencial. Não é algo relativo a você mesmo. Você nunca vai observar você mesmo saindo do repouso. Você parar para pensar. Se sai correndo, né? Enfim, não tem muito espaço para correr aqui, mas eu, do meu ponto de vista, dos meus olhos, eu continuo parado em relação a mim mesmo, certo? Só faz sentido eu falar que eu estou em movimento em relação ao resto. Eu estou em movimento em relação ao quarto. Eu estou em movimento em relação à câmera. Mas em relação a mim mesmo, eu continuo no mesmo lugar que eu estava. Porque são sempre os referenciais que nós vamos ter que considerar para dizer quem contraiu, quem não contraiu, enfim, é sempre uma questão de referencial. Alexandre Oliveira Arraes comentou no vídeo Dilema dos Carros Autônomos: estranho que essa barra está inclinada para as mulheres. Por que as pessoas estão privilegiando um gênero? Depois que você faz esse jogo lá no site, ele te mostra quem você privilegiou ou não. Vocês viram lá no meu vídeo, por exemplo, que eu não fiz em momento nenhum distinção entre homens e mulheres, e entre pessoas atléticas ou não. Mas no meu resultado final, ele colocou que eu privilegiei mais a vida de mulheres, muito mais, e mais a vida de pessoas atléticas. Só que a questão é que ele propôs certos cenários onde a minha conclusão privilegiava um lado que incidentalmente estava com mais mulheres, e a partir daí ele tira esses dados. Então não dá para confiar que aquela barra que ele mostra ao final realmente diz que as pessoas estão privilegiando a vida de um ou do outro. Tanto que no meu ele errou num monte de coisa. Ele errou acho que na não intervenção, no gênero, na idade também ele colocou errado, na espécie ele colocou errado. Então assim, as deduções deles ali não são 100% realmente o reflexo do que as pessoas pensaram. Se eu soubesse que tinha isso depois, eu tinha deixado isso no vídeo também. Acabou que eu cortei porque eu achei que tinha acabado ali, né? Mas é bem interessante. Quem não... Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma parte 2. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários que eu posso fazer uma parte 2. Pi igual a 3,1415. Perua de duração é igual a 31 minutos e 41 segundos. E aí teve 1 milhão de pessoas concordando com ele, né? E realmente eu achei que essa foi uma proposta inteligente, tá? Foram duas propostas que eu vi. A primeira é não ignorar os 18 segundos extra do vídeo de Belo Monte e ser 30 minutos e 18 segundos. E a segunda foi usar 30 minutos e 14 segundos por conta do pi. Eu ainda quero ficar com a proposta que eu fiz dos 1.800 segundos. Quem não viu o vídeo, vê lá depois. Porque eu acho que quando você bate o olho, um vídeo de 45 minutos, você já fala 1 pirula e meio. E aí você já sabe, bom, passou de 1 pirula, é vídeo grande. Menos de 1 pirula, pode ser vídeo grande. Se tiver entre meio pirula e 1 pirula, é vídeo um pouquinho maior. Se tiver menos de meio pirula, é vídeo curto. Percebe como que essa medida é significativa? E isso é importante na hora de você elaborar uma medida. Não adianta você criar uma medida completamente arbitrária que não te passa informação. Eu vou chamar agora 1.000 quilômetros de um prédio. Só que eu não consigo fazer medida nenhuma que realmente signifique algo com esse um prédio, sabe? Então essa medida tem que falar algo. Por isso que eu acho que 1.800 segundos ainda é a minha proposta para quanto deve ser um pirula de duração. Fernanda Terra: o pirula é tipo dólar, o dólar varia. Talvez a gente possa ter duas unidades, o pirula relativo e o pirula absoluto. E aí o Kaique Ramos comentou: pirula turismo e pirula comercial. Eu adorei essa ideia. Obviamente eu apresentei meus argumentos lá de por que uma unidade de medida ela tem que ter um valor fixo e bem definido, não pode ser variável. Mas como brincadeira, obviamente que é muito mais legal você olhar a cotação do pirula do dia. Hoje o pirula tá valendo 21 minutos. Hoje o pirula tá valendo 23 minutos. Mas enfim, eu ainda mantenho a minha opinião de que se nós vamos usar uma unidade de medida, a unidade de medida tem que ter um significado claro. Pelas razões que eu apresentei naquele vídeo, né? E pra quem deixou de ver o vídeo porque achou que era bobeira, gente, abra sua mente! Porque aquele vídeo eu falei de unidades de medida e eu expliquei como funcionam, qual a importância delas.
eu usei essa brincadeira do Pirula para falar de um tema realmente importante para a ciência e que, enfim, muita gente gostou dessa abordagem. E se você não gosta desse tipo de coisa, provavelmente você não vai gostar muito do meu canal, porque eu faço muito isso aqui. Marco I. Nunca entendi essa loucura de youtubers fazerem um vídeo por dia durante um mês. Para mim isso não tem nenhum sentido. Eu assino 200 canais, apesar de não acompanhar muitos desses. Não quero que cada um desses faça um vídeo por dia. Não dá pra assistir, só cansa a gente. Eu quase te coloquei no cantinho da disciplina, mas eu achei que era melhor colocar você aqui, tá, ô Marco I. Você tem que entender que eu não faço todos os meus vídeos pra você especificamente, tá? Se você segue 1000 canais, você não pode querer que as pessoas donas desse canal parem de fazer vídeos para o seu feed não ficar poluído. Isso reflete uma mentalidade muito egocêntrica da sua parte e talvez de muitas outras pessoas. Enfim, aquela ideia, por exemplo, que as pessoas têm de que quem participou de um filme e se consagrou, ele não pode fazer outros filmes, porque eu gostei dele nesse filme, se ele fizer outra coisa, ele tá poluindo a minha memória da obra de arte que ele participou, sabe? Como se a outra pessoa vivesse em função de você, sabe? Como se ele não pudesse querer explorar projetos diferentes, como se ele não pudesse querer ganhar dinheiro com projetos menores, como se ele não precisasse disso, como se ele não pudesse querer mudar de ramo e parar de fazer um certo estilo e fazer outro, sabe? Não. E eu não estou gostando do que ele está fazendo, então eu nunca vou entender, porque se você não está entendendo por que ele faz isso, porque você está pensando nele voltado para você. E isso não é assim que funciona. Eu faço vídeos aqui, se vocês quiserem ver, vocês veem. Se vocês não quiserem ver, vocês não veem. Agora, eu não vou parar de fazer porque uma das pessoas que está me assistindo falou, não, eu não gosto que você faça isso, você tem que parar porque você está poluindo meu feed, sabe? Vamos tirar o reizinho da barriga aí, vamos lembrar que a nossa função vital não é deixar o seu feed mais bonito ou menos bonito, né? O mundo não funciona desse jeito. Carlos Camuzzi, muito bom esse vídeo, mas me responde uma coisa. Esse quadro em tons esverdeados que tem aí no fundo, este quadro aqui, foi você que pintou? Se não foi, qual é o nome do artista? Desde os primeiros vídeos que assisti no canal, me pergunto isso. Este quadro, gente, ele foi pintado, deixa eu tirar ele aqui para vocês. Este quadro foi pintado por uma artista talentosíssima, é a minha artista favorita. O nome dela é Dalila de Fátima e ela é a minha mãe. Minha mãe... Opa, deixa eu pendurar aqui de novo. Eita, mas estou tropeçando no microfone. Minha mãe é uma pintora talentosíssima. Ela também escreve poesia, enfim, ela tem essa veia artística. Esse quadro aqui ela pintou, acho que eu tinha 15 anos quando ela pintou esse quadro. Quando ela terminou, eu falei, mãe, esse quadro é meu, eu quero pra mim. Eu me identifico muito com essa... O nome dele é Explosão de Ideias, o nome desse quadro. E esse quadro é algo, realmente, sempre falou muito alto pra mim, tá? Não sou eu que pintei, porque eu não tenho pingo de talento pra nada que envolva desenho e pintura. O Sérgio Sacani comentou no vídeo do Balanço da Maratona. Grande Davi, foi excelente a maratona. Na minha opinião, é vídeo todo dia. Temos que inundar esse mundão velho com ciência. E estamos aí para qualquer collab querer fazer, mas poste todo dia, sempre. Só assim para acabar com a anemia científica em que vivemos. Grande abraço, grande abraço. O Sérgio Sacani, quando ele coloca uma mensagem, dá vontade de você sair trabalhando e mudando o mundo, né? Que ele realmente tem esse espírito de motivar as pessoas, né? É incrível. Obrigado, Sérgio Sacani. Eu espero um dia conseguir fazer todo dia, mas enquanto eu tiver que me dedicar ainda à faculdade, tem que ser com um pouco menos frequência. Gabriel Neves comentou, Primata, se eu soltar uma moeda de cima de um prédio alto, poderia matar alguém lá embaixo? Digo, a velocidade da moeda poderia transformá-la num projétil? Eu não sei se alguém já te respondeu lá nos comentários, eu teria que fazer o cálculo, porque pode acontecer de como a moeda ela tem uma superfície plana, né? Então uma vez que você solta, pode ser que pela resistência do ar ela desacelere. Dependendo da altura do prédio, vamos supor que a resistência do ar não realmente segurasse ela numa velocidade baixa, ela poderia sim chegar numa velocidade muito alta e uma pessoa pode morrer com um impacto muito mais fraco do que o de um tiro, tá? Então sim, uma moeda atirada, depende de novo da geometria, tá? Se fosse uma esfera, uma bolinha de metal e você jogasse, definitivamente você está colocando vidas em risco aí. Agora uma moeda tem que fazer essa análise aí da geometria, então eu vou te dever uma resposta aqui, tá? Mas sim, existem grandes possibilidades de que ela consiga atingir uma velocidade alta o suficiente para ferir alguém lá embaixo. E novamente, essa cabecinha nossa, gente, esse trem aqui não foi feito para aguentar projéteis pesados acertando não, tá? Então, é melhor não jogar moedas do alto de prédio, tá? Se você mora num prédio alto, não faça isso. Pedro Zeli fez um comentário grande aí, Pedro, obrigado, mas o que eu quero focar aqui é no final. Sobre a duração dos seus vídeos, não sei se só eu, mas quando vou procurar um vídeo sobre ciência, eu vejo um vídeo de 5 minutos e um de 15, me parece que o segundo terá mais informação para absorver. Não sei. Os meus vídeos aqui, gente, eles não são... Quando meus vídeos são longos, não é só porque eu estou esticando, porque eu não tenho razão para ficar esticando à toa. A questão é que se eu quero apresentar um certo ponto, eu sempre olho tudo aquilo que eu acho que é relevante eu apresentar, mesmo que sejam coisas que estão ali ao redor
e que não sejam só o assunto central, né? Então, eventualmente, eu vou falar de uma coisa ou outra, eu preciso falar de conceitos mais básicos, eu preciso situar, eu quero dar exemplo, e isso toma tempo, né? Sem falar que você falar de física rapidamente é sempre tentar passar 5 minutos todas as informações, mas ninguém consegue entender o que eu tô falando, porque senão ninguém vai falar, o pessoal fala, para um pouquinho mais devagar, porque você tá falando muito rápido. Então eu tenho que fazer com um pouco maior os vídeos aí, né? Este foi o FAQ Primata de hoje. Muitíssimo obrigado, você que assistiu até aqui, que teve paciência para ver até aqui. Muitíssimo obrigado a todos que apoiam meu trabalho através do padrim.com.br/matafalante, patreon.com/matafalante e através de outras formas aí, no primatafalante.com/apoiar. Se você também quiser se tornar um apoiador, acesse esses endereços. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.